Bom dia aos que estão chegando. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bom dia, bom dia. Hoje são 20 e quanto mesmo? 23? 22? Gente, tô perdidaça. 7h59 da manhã, hoje quinta-feira. Vão chegando aí, pessoal, já vamos compartilhar uma palavra já. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. — 23? Então tá, hoje é 23. Glória a Deus, obrigada. 6, cadê? Não, 64, 6 aqui. Beleza. Glória a Deus, paz do Senhor, para quem tá chegando agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. O tema do nosso devocional hoje, na verdade não é uma pergunta, né? Um comentário para fazer. Cresça e floresça aonde Deus te plantou. Deixa eu mostrar para vocês o que eu ganhei ontem. Olha aqui. Seja forte, corajosa, e tem um coraçãozinho aqui, e atrás tem meu nome. Olha que legal. Ganhei de uma amiga, irmã em Cristo, a Mônica. Ela disse que é para mim tomar café fazendo as lives com a xicrinha dela, que ela me deu. Amei. Deus te abençoe, Mônica. Muito obrigada. Bom, vamos lá então. Nós vamos ler hoje Salmos 92, tá? E versículo 12, 13, 14 e 15. Vamos começar por esse. Então, como eu disse antes, o tema do devocional hoje é Cresça e floresça onde Deus plantou, e nós vamos começar com esses salmos. Vamos lá então. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom dia! Bom, eu separei aqui, fiz um esboço rápido, porque eu queria falar sobre a palmeira hoje, né? Bom, vocês vão ver que em muitos lugares da Bíblia ele faz referência à palmeira, como aqui, que os justos florescerão como a palmeira, tá? Então nós vamos primeiro para os justos. Vamos começar pelos justos. Quem são os justos? Justos são aqueles que têm e vivem uma vida com Deus. Por quê? Porque todos nós somos injustos se não tivermos o Senhor. Não há justiça sem ter Deus, ok? Então não tem como tu ser justo se tu não tiver Deus na tua vida. Porque lá em Isaías 64, 6 diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como a folha e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que chame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondestes de nós o teu rosto e nos deixastes a perecer por causa das nossas iniquidades. Então, não existe um justo sequer se não estivermos em Deus. Então, o que nos traz essa característica de justo é o quão próximo de Cristo nós estamos e o quão nós nos parecemos com Ele, certo? Bom, mas aqui a Bíblia está dizendo que os justos, ou seja, os que servem a Deus, eles florescerão como a palmeira. O que é uma palmeira? Bom, uma palmeira é aquilo que algumas pessoas chamam de coqueiro, tá? Também. Existem em torno de 2.800 espécies de palmeiras, mas essa palmeira aqui que é relatada na Bíblia é a palmeira chamada de tamareira, tá? E a palmeira, ela simboliza, prestem atenção, vitória, justiça, retidão, prosperidade e beleza. Isso que representa a palmeira, tá? E o que
que é essa tamareira, essa palmeira chamada tamareira? Ela é aquela que floresce no deserto. E a gente sabe que o deserto, ele é um ambiente, podemos dizer que complicado, porque ele é seco, ele é quente, enfim, mas ela floresce nesse lugar. E uma tamareira, uma palmeira, ela chega em seu lugar de origem a crescer cerca de 30 metros de altura. Tá? Quando ela é movida desses lugares, talvez ela não cresça tanto como se ela estivesse lá, mas ainda assim ela cresce, certo? Destaca-se pela beleza, chamando a atenção de todos. Seu uso no paisagismo é muito comum, pois ela enfeita até os ambientes mais hostis. A gente está falando literalmente da palmeira agora, para você poder entender onde eu quero chegar. Veja bem, você tem um jardim na sua casa, mas um jardim que está feio, feinho assim. Mas você bota meia dúzia de pedrinha, bota uma palmeira ali, já ficou uma casa assim, um jardim, uau! Porque aonde tu plantar uma palmeira, vai dar essa sensação de realeza, de riqueza, enfim. Essa é uma característica da própria palmeira. Tá? E por ela se destacar na altura, olha só que interessante, ela serve de referência, pois ao avistar uma palmeira, sabe-se que ali existe um oásis e uma fonte de água para refrigério, ou seja, antigamente, hoje não é tanto, mas antigamente, nesse tempo aqui, os viajantes andavam literalmente muitos quilômetros a pé. E quando eles avistavam uma palmeira, eles sabiam que ali existia água e também alimento. Nós vamos ver isso mais adiante. Então eles podiam relaxar ali, se refrescar, ter o refrigério que precisavam para aquele momento. Entendeu? Então, tem várias características da palmeira que eu tenho que trazer para vocês para a gente poder entrar no nosso conceito do devocional de hoje. A palmeira, quando ela está no alto, ela serve de referência, tá? Assim como a presença do justo faz bem ao lugar onde ele é plantado, independente do tempo que ele fique ali. Você, como pessoa de Deus que diz ser, você tem que ser referência aonde o Senhor te plantou. Mas eu não gosto dessa cidade que eu moro, mas eu não gosto dessa igreja que eu vou, eu não gosto do trabalho que eu tenho. Mas se o Senhor te colocou naquele lugar, é para te ser referência ali. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Cristo na sua vida. Você entende? Tem muitas outras características da palmeira, mas em geral, a palmeira ela aponta para Cristo. Porque tantos viajantes, quantas pessoas comuns da região, quando elas queriam saber se tinha água, elas olhavam para cima. E nós somos palmeira. Então, quando alguém que não está em Deus, quando alguém que está passando uma necessidade precisa de Deus, ela vai olhar para nós, para nossa altura, assim. E ela vai ser direcionada ao céu, não a nós. Vamos lá. Resistência. Você sabia que existe uma grande diferença entre resistência e dureza? A palmeira, ela é resistente. Por quê? Porque pode vir o vento que vier que ela só faz assim. Ela não quebra. Já uma árvore dura, já uma dureza de coração, tá? Ela não permite se envergar. Porque na primeira envergada ela quebra. Já a palmeira é flexível. E isso nos traz um comparativo com humildade e orgulho. A pessoa que é humilde, ela é flexível.
Ela não age com arrogância. Mas o orgulhoso não. Por quê? Porque os orgulhosos não se dobram e querem sempre estar por cima. Por isso quebram quando o vento é mais forte. Você sabia que a palmeira, ela consegue suportar, escute, um vento de 150 km por hora, que seria um nível 1 na escala de um furacão? E já a árvore comum, de duro, ela quebra, às vezes num ventinho, michuruca. E por que a palmeira não quebra? Porque ela é flexível às tempestades da vida. Ela sabe que hoje está difícil, mas se ela permanecer firme, amanhã vai ser melhor. Ela sabe que o que ela está passando hoje não é eterno. Entendeu? Você sabe que em 2004 teve um tsunami na Tailândia, né? E nesse tsunami da Tailândia, uma moça de uns 20 anos, você pode pesquisar isso, você vai ver. Ela conseguiu se abrigar, veja bem, numa palmeira. E ela sobreviveu, porque ela estava abrigada na palmeira. Assim somos nós. Nós somos abrigos para o perdido. Porque nós direcionamos ao Senhor. Você entende? Você não é qualquer um. Você não é mais um. Você é uma palmeira que floresce, que alimenta, que traz descanso. Mas isso é por causa de você? Não. É por causa do Espírito de Deus que habita em você. Nunca se esqueça que nada é por nós, porque nós mesmos, na nossa capacidade mortal, não conseguiríamos tais coisas se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida. Nunca se esqueça disso. Olha só, agora nós vamos concluir a palmeira e nós vamos seguir ali. Você sabia que a palmeira, ela não necessita da água da chuva? Não, pois é, eu também fiquei impressionada com isso. Ela tem um esquema nas raízes dela que ela chupa a água de uma forma diferente. E como ela não é madeira por dentro, ela é palmito, a seiva dela tem sempre seiva ali, nunca seca. Vocês estão entendendo? A essência dela está sempre ali. E é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Assim somos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós não precisamos da chuva, porque a nossa seiva está ali. E mesmo nos dias mais secos, nós temos a água viva que brota de dentro de nós. Vocês estão entendendo isso? Meu Deus, o dia que vocês pararem para estudar sobre a palmeira, vocês vão glorificar assim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí vem uma parte muito interessante. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Então, queridos, não ache que você não é nada, que você não está fazendo nada. E eu trago de novo essa referência. De repente você está ali na igreja só existindo, sentado no banco, achando que Deus nem te vê. Mas você é como uma palmeira.
e no tempo certo você florescerá. Veja bem, essa palmeira aqui é uma tamareira. E você já até deve ter ouvido aquele ditado, acho que é árabe, se eu não me engano, que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque demoram muito os seus frutos a produzirem, em torno de 100 anos. Hoje já não é assim. Hoje ele demora de 2 a 8 anos para dar os primeiros frutos. Mas enfim, trazendo para essa época, mesmo na velhice você dará frutos. Mesmo na velhice. E uma coisa interessante que eu descobri também, que quanto mais amarga for a terra onde a tamareira está plantada, mais doces são os seus frutos. Olha que interessante. Quanto maior a dificuldade que você está passando, mais doces serão os frutos que você vai dar. Entende isso? E nada do que você está passando agora se compara com a glória que há de ser revelada. E talvez você está aí achando que o seu tempo já acabou. Talvez você, como eu, pensasse, eu estou quase com 40 anos, eu não tenho mais aquele vigor da mocidade, eu já me sinto cansado, debilitado, fraco. Mas o Senhor, Ele nos diz hoje que nós somos como a palmeira. E ainda na velhice nós daremos frutos. Você não foi esquecido pelo Senhor. E esse deserto que você está passando é só mais um testemunho para você contar no futuro. Talvez você olhe para as circunstâncias ao teu redor e pense, não tem mais jeito, Senhor. Eu não vejo eu frutificar em nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por muitos anos, eu achei que para mim fazer algo para Deus, eu tinha que ser conhecida. Eu tinha que gravar a minha música, eu tinha que fazer coisas nesse nível. E quando eu me vi com 3 filhos, casada, já na casa dos 30 anos, eu me deprimi. Porque eu digo, como, Senhor? Primeiro que eu não sou homem, né? Eu sou mulher, e para mulher tudo é mais complicado. Outra, eu tenho 3 crianças que dependem de mim. Como que eu vou fazer agora aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Porém, eis que um dia o Senhor fala comigo, através de uma ministração, e eu entendi que eu não preciso ser conhecida, que eu não preciso ser uma mulher de grande renome nacional e internacional, que o Senhor, Ele nos usa, mesmo nós sendo tão insignificante para muitas pessoas. Porque não é sobre a nossa capacidade, sobre o que nós temos ou somos, mas é sobre quem Ele é na nossa vida. Se o Senhor for o centro da tua vida, da tua existência, se Ele for o teu Senhor, tu darás fruto em todo o tempo e até mesmo na velhice. Porque falar de Jesus, para a gente falar de Jesus, a gente não precisa ter renome, a gente pode olhar para uma pessoa que está sofrendo do nosso lado e derramar um pouco daquilo que recebemos sobre ela. Entendeu? Haverá dias na tua vida que você vai se sentir o mais inútil dos seres. E é nesses dias que o Senhor mais vai te usar. Porque toda vez que você diminui, o Senhor, Ele aparece e Ele cresce na tua vida. 2 coisas muito importantes que você tem que ter na sua mente.
Eu não sou nada sem Deus, eu não tenho nada sem Deus. Tudo que eu sou é dele. E outra é o Espírito Santo firmemente bradando dentro de ti. E então tu vai ver Deus trabalhar de forma assombrosa na tua vida. Ah, mas como? Olha aqui, eu moro numa cidade assim, eu trabalho... Não tem problema. Lembra que as terras mais amargas, mais difíceis, é aonde você vai dar os frutos mais doces. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 100 anos. Enquanto você se disponibilizar a servir a Cristo e exercer o ID aonde você estiver, você dará frutos. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Idade não diz nada. Porque a capacidade não é nossa. Simples assim. É claro que se eu tiver 80 anos, o meu corpo físico ele não vai ter mais o mesmo vigor de uma pessoa de 20. Mas se eu tiver a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, eu vou abrir a minha boca, ainda que trêmula pela idade. E o Espírito Santo de Deus falará através de mim. Você entende? Não é sobre quem você é, mas sobre Deus em você. Mesmo na velhice, darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Permanecerão. Não vai ficar marronzinho e murcho as suas folhas, elas vão ser sempre verdes e viçosas. E por quê? Porque ela tem a água viva que brota de dentro, então não tem como ela secar. Você está entendendo? Então aqui está dizendo o quê? Que mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, porque eles têm o Espírito do Senhor fluindo. Você está entendendo o que eu estou falando? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aqui está falando literalmente da igreja também, mas principalmente de nós estarmos em Deus lá dentro. Entendeu? E não existe essa de eu não vou na igreja porque eu tenho Deus comigo, ok. Mas a gente não vai à igreja para dizer que tem Deus conosco. A gente vai à igreja para aprender da palavra dele, pelo menos deveria. E então entender para que nós fomos feitos e ao que nós fomos chamados. E aí nós temos que entender que se tu pegar um carvão, veja bem, e tu tirar da brasa quente e deixar de lado, ele vai apagar. Ele esfria e apaga. Mas se tu jogar o carvão lá no meio do fogo de novo, ele inflama. Assim somos nós. A igreja não é um mero evento social. É o corpo. Nós devemos estar ali. Devemos estar. E essa coisa de eu não preciso ir na igreja para ter fé, eu não preciso estar na igreja para dizer que sou de Jesus, é a maior mentira que o diabo já te disse. Você precisa estar lá. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa fazer a Santa Ceia. Precisa. Para você poder se tornar a palmeira que cresce como o cedro do Líbano. Porque você está plantado na casa do Senhor.
florescendo nos átrios do nosso Deus. E aí mesmo na velhice você dará frutos, e as suas folhas não secarão, porque as águas que fluem brotam de dentro de você. Amém, queridos? Para concluir, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos ver? Nós, depois de sermos a palmeira, vamos proclamar que o Senhor é justo. Quem é justo? Nós? Não. O Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu sou a minha rocha? Eu vou na força do meu braço? Não. Ele é a minha rocha. Em mim que não há injustiça? Não, nele não há. Por isso eu quero estar cada dia mais agarrada com meu Deus. Porque quando vêm as tribulações e os problemas, Ele é quem me sustenta de maneira real e viva. Tem dias que eu não tenho vontade de levantar da cama. O cansaço bate. Não é nem o cansaço físico, é o cansaço espiritual, porque a gente vive uma guerra. Mas aí eu me levanto, entrego a minha vida nas mãos dele, todos os dias. Desço para cá, faço meu devocional tomando meu café. E agora compartilho com vocês. E permaneço o restante do dia na bênção. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Eu sou uma pessoa comum. E é claro que eu tenho as minhas debilidades e fraquezas, como todas as pessoas têm. Mas a graça de Deus é sobre a minha vida e isso me levanta da cama todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que dizer, Senhor, fecha minha boca, Jesus, não deixa eu envergonhar o teu Espírito, me dá graça. Porque a gente passa momentos difíceis. Mas o Senhor, Ele é a nossa força. E assim nós nos tornamos uma palmeira. A live em torno das 7h30, 8 horas, muito relativo, assim. Depende do horário que eu consigo me liberar aqui. Mas ela fica salva, tá? Ela fica salva aí para quem quiser assistir. Irmãos, eu queria agradecer aqui o pessoal que tá se mobilizando, tá? Acerca das Bíblias que a gente está arrecadando para levar nos abrigos lá para as pessoas que perderam tudo, né? Que eles têm clamado pela palavra de Deus. Então, a gente está aí, nós aqui juntamente com uma amiga em São Paulo, para ver se a gente consegue arrecadar o maior número de Bíblias para distribuir. E se você quiser nos ajudar, entre em contato comigo que eu vou lhe explicar como é que funciona, tá bem? Que o Senhor Jesus te abençoe nesta quinta-feira, te dê graça, fortaleça os teus pés e os teus braços para a batalha. Que Deus seja Senhor sobre a tua vida nesse dia de hoje e que tu entendas que tu és a palmeira e que as águas que fluem, elas fluem de dentro de você. Você, amado de Deus, floresça aonde o Senhor te plantar, em nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Beijo.